O método matemático em economia, usos e limitações. Antes de analisar os efeitos que todos os fatores de que aqui tratamos exercem sobre as políticas de emprego atualmente adotadas, seria interessante definir mais especificamente as limitações inerentes ao nosso conhecimento numérico, às quais frequentemente não se dá muito valor. Desejo fazê-lo para não dar a impressão de que rejeito genericamente o método matemático em economia. Uma das grandes vantagens da técnica matemática está, sem dúvida, na possibilidade de que nos oferece de descrever, por meio de equações algébricas, as características gerais de um padrão, mesmo quando ignoramos os valores numéricos que determinam a sua manifestação individual. Sem este recurso algébrico, dificilmente teríamos conseguido aquela visão tão abrangente de interdependências mútuas dos diferentes fatores de um mercado. Acontece que esta técnica faz algumas pessoas imaginarem que podem usá-las para determinar e prever os valores numéricos daquelas grandezas, o que tem gerado uma grande inútil de constantes quantitativas ou numéricas. Isso ocorre muito embora os fundadores modernos da matemática econômica não tenham ilusões deste tipo. É verdade que os seus sistemas de equações para descrever o padrão de um equilíbrio de mercado são montados de tal forma que, se fôssemos capazes de preencher todos os espaços em branco das fórmulas abstratas, ou seja, se conhecêssemos todos os parâmetros daquelas equações, nós poderíamos calcular os preços e as quantidades de todos os produtos básicos e serviços vendidos, mas, segundo Vilfredo Pareto, que foi um dos fundadores dessa teoria, a finalidade não pode ser, abre aspas, chegar ao cálculo numérico de preços, fecha aspas, porque seria absurdo, entre aspas, supor que se poderiam averiguar todos os dados. O ponto principal, na verdade, já havia sido detectado por aqueles notáveis antecessores da economia moderna, os espanhóis escolásticos do século XVI, quando afirmavam que aquilo a que chamaram de pretium mathematicum, preço matemático, dependia de uma tal quantidade de circunstâncias particulares que jamais seria conhecido dos homens, somente de Deus. Algumas vezes penso que seria bom que isto calasse no fundo do coração de nossos economistas matemáticos. Devo confessar que ainda duvido que sua busca de grandezas mensuráveis tenha resultado em contribuições significativas para a nossa compreensão teórica dos fenômenos econômicos. Se entendemos esta compreensão como algo diferente de uma descrição de situações particulares. Por outro lado, não posso também aceitar a desculpa de que esse campo de pesquisa ainda é muito novo. Sir William Petty, o fundador da econometria, foi afinal de contas como que um colega sênior, entre aspas, de Sir Isaac Newton no Royal Society, entre aspas. Deve, talvez, haver poucos exemplos de danos reais produzidos no campo da economia por se acreditar que apenas grandezas mensuráveis podem ser importantes. No entanto, um exemplo extremamente grave atualmente é o problema da inflação e do desemprego. A maioria dos economistas de orientação cientificista ignora aquela que, geralmente, é a verdadeira causa de desemprego abrangente, pelo simples fato de que não se pode, através de relações diretamente observáveis entre grandezas mensuráveis, confirmar a ação desta causa. Ao contrário, dedica-se uma atenção praticamente exclusiva a fenômenos superficiais passíveis de mensuração quantitativa, o que induz a uma política que tem tornado a situação cada vez mais grave. É preciso reconhecer que o tipo de teoria que, a meu ver, apresenta a verdadeira explicação para o desemprego tem suas limitações, uma vez que não nos permite mais que fazer previsões gerais sobre as espécies de fatos que podemos esperar numa dada situação. Seus efeitos sobre a política que norteia realizações mais ambiciosas não têm sido muito positivos. Devo dizer que prefiro o conhecimento imperfeito, mas verdadeiro, mesmo que ele traga, necessariamente, considerável dose de indeterminação e de incapacidade de previsão.
a um pretenso conhecimento exato, mas provavelmente falso. A credibilidade destas teorias, aparentemente simples, que na verdade são falsas, podem acarretar, na medida em que elas parecem se enquadrar nos padrões científicos reconhecidos, como o exemplo atual nos mostra, consequências muito graves. De fato, no caso em questão, o desemprego, a própria medida que a teoria macroeconômica, entre aspas, dominante tem recomendado como remédio, qual seja o aumento da demanda agregada, tornou-se causa de uma generalizada má alocação de recursos, o que certamente no futuro vai tornar inevitável o desemprego em grande escala. A injeção contínua de quantidades adicionais de dinheiro no sistema econômico gera, em alguns pontos, de uma demanda temporária, uma demanda que tende a desaparecer quando o aumento da quantidade de dinheiro para ou se desacelera. Além disso, a expectativa de um contínuo aumento de preços dirige a mão de obra e outros recursos para empregos que vão durar apenas enquanto se mantiver no mesmo nível a expansão da quantidade de dinheiro, ou talvez apenas enquanto a aceleração puder manter um determinado ritmo. Essa política, entretanto, não tem produzido empregos em um nível tão elevado que não pudesse ser atingido de outros modos. Produz sim uma distribuição do emprego impossível de ser mantida indefinidamente. Esta distribuição, passado algum tempo, só poderá ser preservada se houver uma taxa de inflação tal que logo levaria toda a atividade econômica à desorganização. Em decorrência de uma visão teórica errônea, temos sido levados a uma situação precária que não nos permite evitar o reaparecimento de um desemprego substancial, e isto não acontece porque o desemprego seja deliberadamente gerado como instrumento de combate à inflação, como algumas vezes equivocadamente se interpreta que seja a minha posição, mas porque, tão logo cesse a aceleração do processo inflacionário, ele passa a ser uma triste, mas inexorável consequência de políticas anteriores equivocadas. Eu trouxe à tona esses problemas de importância prática imediata, principalmente para mostrar quais podem ser as consequências de erros que envolvem problemas abstratos da filosofia da ciência. Há muitas razões para ficarmos apreensivos em relação às consequências ao longo prazo dos perigos que uma aceitação acrítica de pressupostos que parecem científicos semeiam em um campo fértil.